Meus irmãos, boa noite, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Espero que todos estejam bem, todos estejam tranquilos, para que nós possamos dar prosseguimento a este evento, que com certeza está trazendo muita energia positiva para um mundo extremamente difícil, com dúvidas, inquietações das mais diversas ordens, e a gente pensa que uma casa que se ilumina a partir das reflexões sobre o sentido da vida é uma contribuição singular para que nós possamos realmente ter um mundo melhor, um mundo de alegria e um mundo de paz. A temática desse evento não poderia ser mais oportuna. A questão da vida, a questão da valorização da vida, a importância de valorizarmos a vida, é algo também de uma atualidade incrível, porque nós também estamos percebendo uma violência sem limites, estamos percebendo um descrédito em relação à vida, e com isso, o reconhecimento da necessidade de fazermos uma reflexão a respeito dela, a nossa existência. Portanto, nós começamos a nossa conversa de hoje a partir da questão 880 de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele tem realmente uma virtude de ter sido o movimento inicial da reflexão do homem, no sentido de entender as questões fundamentais como o que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o sentido da existência, por que estou aqui. Essas perguntas, que são perguntas de todos os tempos, a partir do dia 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, começa a ser respondida. E assim nós podemos pensar de uma forma diferente a respeito da existência. Na questão 880, Allan Kardec pergunta qual o direito mais importante, o direito mais fundamental da criatura humana, e a resposta é o direito à vida. A ninguém é dado o direito de, pelos seus atos, atentar contra a integridade da vida de qualquer pessoa. Não existe nenhuma atribuição, divina ou natural, que conceda aos seres vivos a possibilidade de, com o seu agir consciente, atentarem contra a integridade de outrem. E a gente pensa que isso talvez não tenha sido compreendido. Talvez a humanidade não tenha ainda entendido exatamente o que significa isso. Porque em todas as vezes que a gente liga aquela televisão, aparecem corpos estendidos no chão. Aparecem pessoas se matando umas com as outras. Aparecem guerras, conflitos de diversa ordem. Nós vivemos em um estado extremamente violento. Nós vivemos numa cidade violenta. Uma das cidades mais violentas do mundo está no nosso estado. São assassinatos em números escabrosos, são números incríveis. E isso estamos falando do nosso quintal. Quando estendemos isso para o mundo, nós vamos ver que esses números são bem generosos. Então, o que nós podemos fazer em relação a isso? Aumentar o nível de percepção de consciência para que nós tenhamos uma outra ideia a respeito da vida. Porque quando falamos a respeito da existência, o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos trazer, em um capítulo especial, Meu Reino Não É Desse Mundo, no item 5, uma abordagem sobre o ponto de vista. E o ponto de vista diz qual é o ponto de vista através do qual você enxerga a realidade. E nós temos vários. Podemos ter aquela pessoa que acredita que não existe mais nada. Acabou a vida, acabou, não tem mais nada. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente morrer, apagar, desligar a luz e ir embora. Então, para a pessoa que pensa assim, para o ser que enxerga a vida desse jeito, o que é a existência? Allan Kardec usa uma expressão que eu acho muito interessante. Ele diz assim: são crianças que brincam apenas com seus brinquedos. São crianças que vivem na vida apenas para se divertir. A existência é tão somente um lapso de tempo
suficiente para que nós possamos tomar consciência de seres, personas, e a partir daí a gente começar a entender que existem coisas boas nesse mundo, existem prazeres interessantes nesse mundo, existem coisas que realmente são agradáveis e coisas que são desagradáveis. Então, uma vivência consciente, uma vida consciente seria escolher caminhos bons para trilhar em relação àquilo que é o usufruto da existência. É por isso que existem tantos prazeres no mundo, e tantos prazeres sintéticos, artificiais, como o álcool, a droga, os ambientes que nos convidam a estar usando essas substâncias. Então isso está aí de um modo geral, essa convicção de que a vida é algo que deve ser fruído na sua mais inteireza, na sua mais absoluta inteireza. Isso é algo que está na nossa cabeça. No fundo, nós dizemos: existe vida depois da vida, existe Deus, existe céu, existe Espírito, existe tudo, mas por via das dúvidas, deixa eu viver minha vidinha carnal, deixa eu aproveitar a minha vida carnal. Então Allan Kardec diz que as pessoas que têm essa perspectiva da finitude, do nada após a existência, são pessoas que não valorizam, decididamente não valorizam a vida. Mas há aqueles outros que pensam na vida depois, pensam na existência do futuro. Para essas pessoas existem perspectivas outras. Eu vivo pensando no amanhã, eu vivo pensando na possibilidade de amanhã eu estar em um outro lugar, vivo, percebendo a existência concreta, a minha existência concreta. Então, para essas pessoas também existem plurais interpretações, como por exemplo, eu posso achar que eu vou para o céu, ou se eu não for bem comportado, o medo de ir para o inferno e ficar lá para sempre. Há pessoas que pensam que quando morrerem vão ficar dormindo do plano espiritual, e os espíritos dizem que até eles dormem realmente, porque no fundo nós temos também uma interpretação que diz que o mundo espiritual é um reino de consciência, onde nós construímos o nosso entorno baseado nas nossas paixões, nos nossos quereres, nas nossas vontades e em tudo mais. Aquilo que representa aonde está o nosso tesouro, o nosso coração, aí estará, portanto, o destino que nós vamos encaminhar a nossa alma quando partirmos daqui. Existem diversas possibilidades. A pergunta é: será que a humanidade de hoje, materialista, ela estará realmente fazendo o seu papel de compreender que o espiritismo, ou a percepção do espírito, veio destruir, ou com a perspectiva de destruir a ideia do materialismo, questão 799 de O Livro dos Espíritos? Será que realmente nós entendemos que uma percepção alargada vai nos dar essa concepção? É esse o nosso desafio. Se nós pegarmos, por exemplo, uma ameba, é aquele ser mais inferior que a gente pode imaginar, e colocarmos na frente da ameba uma comida prazerosa para ela, não sei, talvez um torrão de açúcar, ou alguma coisa doce, ou alguma coisa nutritiva, ela vai fazer aquilo que lá na escola a gente aprendeu com o nome de fagocitose. Ela vai caminhar e vai abraçar aquilo e vai comer, Mas se você colocar uma gota de ácido ou de veneno, ela não faz isso. Ela, de alguma maneira, ela recua, ela evita fazer a ingestão de algo que seria contrário à sua existência. A gente percebe que o instinto de sobrevivência está em todos os seres, está de alguma forma na natureza. E parece um paradoxo, porque nós temos o instinto de sobrevivência e ao mesmo tempo a ciência que não adianta fazermos muitas coisas, porque ao fim e ao cabo, no final de um determinado tempo, todos vamos morrer. Então, durante o tempo que estamos vivos, a briga para continuar vivo é grande. Nós continuamos vivendo e existindo a partir da possibilidade de sabermos que o nosso dia de hoje tem que assegurar o dia de amanhã. Em todos os seres nós vamos encontrar esse tipo de sentimento. A formiga, por exemplo, quando você joga uma gota de água em cima do formigueiro, é aquela agonia, todo mundo querendo se proteger. Os animais todos, eles têm essa sensação, e nós também temos. Só que no ser humano isso é um pouco diferente, porque é uma coisa mais elaborada, talvez mais perto do comportamento típico dos mamíferos. Como é que nós podemos imaginar a nossa reação à defesa da vida? Nós temos mecanismos atávicos que garantem essa preservação.
Aqui mais ou menos nessa posição onde meu dedo está, se eu aprofundar na altura desse dedo, mais ou menos no centro do cérebro, eu vou chegar numa organelazinha chamada amígdala cortical. A amígdala cortical é uma organelazinha do cérebro que armazena mnemônicos de medo, de ameaças. Armazena imagens de ameaças, como por exemplo, imagens de uma cobra. Quem aqui tem medo de cobra? Levanta a mão, por favor. Não precisa ser uma cobra. Vocês já perceberam que você chegar numa estrada e vocês olharem aquele objeto sinuoso assim no chão, não precisa ser uma cobra. Pode ser apenas uma imagem do que poderia vir a ser a cobra o suficiente para você pular uma cerca, não é verdade? Barata, quem tem medo de barata aqui? Mesma coisa. Aí você pergunta, por que a pessoa tem medo de barata? Você vai dizer, a pessoa tem medo de barata porque alguma coisa na cabeça dessa pessoa está levando a ideia de que aquele ser, de alguma forma, ameaça a sua existência. Esse lugar é o lugar do medo, é o lugar das imagens, da preservação. Antigamente, lá no meio da floresta, a gente tinha imagens de cobras, de ursos, de tigres, de ameaças outras. Hoje a gente tem outras ameaças, como o vizinho, a pessoa, o chefe, o marido, a mulher, o irmão, o cunhado, a sogra, que vão passando a fazer parte desses mnemônicos de ameaças à vida em função das nossas fragilidades. Qual que é a reação derivada do reconhecimento de uma experiência armazenada na memória da amígdala cortical? É a seguinte, é o chamado, como Daniel Goleman vai chamar, de sequestro emocional. No momento em que eu percebo alguma coisa que ameaça a minha vida, a amígdala cortical interpreta isso como algo realmente perigoso, paralisa o sistema do pensamento, o sistema cortical é paralisado. Imediatamente o meu corpo entra em estado de vigília, de alerta, melhor dizendo, ele entra no estado de hiperexcitação, o coração começa a bater, eu tenho uma pressão arterial aumentada, eu tenho uma série de reações fisiológicas do meu corpo que são típicas da ação de lutar e fugir. Então eu começo a preparar o meu corpo para ser violento, porque a minha primeira reação será reagir à ameaça ou então me esconder. Existe uma terceira que é paralisar. A gente fica paralisado de medo. Todas essas reações não são conscientes, não são pensadas, não são absolutamente, de forma nenhuma, capazes, nós não temos a capacidade de interromper esse fluxo. Quem lembra aqui de Zeca Diabo? E é 1, e é 2, e é 3, lembra disso? Quando ele ia cometer um crime, ele contava até 10, esse é o tempo que o cérebro precisa para reagir a um sequestro emocional. Só que a gente não faz isso, a gente se deixa levar o tempo inteiro, a gente se perde nessa questão e a gente fica realmente numa situação complicada, delicada. Isso leva à violência, gente. Porque no fundo a violência é um ser ignorante que reage a uma ameaça à sua integridade. No fundo, quando agimos com violência, nós estamos fazendo o quê? Preservando a nossa integridade física, psíquica, moral. De alguma maneira fazemos isso. É por isso importante que nós trabalhemos o autoconhecimento, trabalhemos a paciência, trabalhemos a visão tanto quanto mais elevada do ser. Tenhamos a possibilidade de dar tempo para que o nosso processo mental se elabore de uma maneira melhor. Nós precisamos realmente fazer algo que antes de fazermos simplesmente uma reação, nós precisamos pensar de que maneira nós podemos controlar esse movimento dentro de nós. Esse é o grande desafio do ser humano, por isso é que nós temos frases como o homem é o lobo do homem, nós precisamos de um Leviatã para nos controlar, nós precisamos da lei, nós precisamos da ordem, nós precisamos da violência para conter a violência do homem, e com tudo isso a vida vai se esvaindo. Existem duas perspectivas básicas em relação a essa consideração sobre a vida. A primeira é que nós temos uma vida física. Do ponto de vista dessa vida física, a lei assegura ao nascituro o direito, desde o momento da concepção, desde o momento que aquela célula
masculina se fundiu aquela célula feminina para produzir um zigoto, ali naquele momento nós já temos direito assegurado ao indivíduo. Assim também, no Tratado de São José, que é uma medida que foi incorporada no direito constitucional brasileiro, é um acordo internacional, o Acordo de São José fala também do direito do nascituro desde o momento da concepção. E quando nós vamos discutir, por exemplo, o aborto em uma corte constitucional brasileira, aparecem pessoas da justiça para dizer que o direito só acontece no momento em que o sujeito nasce. Como assim? Pensando do ponto de vista físico, é absolutamente materialista essa consideração. Porque o indivíduo, ele nasce, ele começa a existir enquanto ser no momento em que o seu corpo é elaborado. No momento em que começamos a elaborar o corpo físico, então a nossa existência começa a se dar realmente ali naquele momento. Do ponto de vista, se você olhar como fisiologia, como biologia, realmente, o que é aquilo ali? Um bolinho de células. Tem pensamento ali? Não. Tem sentimento ali? Não. Então a gente pode chegar ali, botar um aspirador e puxar. Não tem problema nenhum. Alguns acham que com 6 meses dá para fazer isso. É possível fazer. Tem até algumas interpretações que acham que 5 minutos antes do neném nascer, se você botar um aspirador, está valendo. Porque o indivíduo passa a existir do ponto de personalidade a partir do momento em que ele nasce, que a sua vida é viável, do ponto de vista social, do ponto de vista do convívio, o que não é verdade. Em nenhuma interpretação legal, nós podemos pegar isso ao pé da letra. É por isso que existem discussões hoje ainda, porque nós não deveríamos estar discutindo mais isso. Se nós tivéssemos uma sociedade que valorizasse a vida, essa não seria uma discussão nunca mais. Porque isso seria pacificado. Essa questão de o que é a vida, qual é o sentido da vida, por que nós estamos aqui. E é por isso que é importante compreender o Espiritismo do ponto de vista da existência, do ponto de vista da construção da vida, o que significa a vida. É importante a gente entender isso. Porque para nós, espíritas, a vida começa não é na concepção, a vida começa antes, muito antes. E aqui a gente tem que fazer uma separação entre a vida espiritual e a vida encarnada, a vida do corpo. O corpo é uma veste, o corpo é uma roupa que o espírito usa para representar-se durante um tempo numa existência carnal e uma existência absolutamente voltada para um tema, uma existência temática, com o fim da evolução. Ou seja, nós recebemos corpos para poder viver experiências humanas. Durante o tempo em que estivermos nele, somos encarnados. No momento em que não estivermos no corpo, não somos mais encarnados. Estamos em desencarnação. Estamos em estado de erraticidade. A gente pensa assim, mas como é que se dá isso? Que vida é essa? Que corpo é esse? Lá no Livro dos Espíritos, as entidades explicam que o espírito escolhe o corpo que vai nascer. O espírito diz qual é o corpo que vai, ele escolhe. E a gente tem até uma interpretação equivocada quando pensa nisso. Fica parecendo que o espírito, quando vai encarnar, ele passa numa loja de corpos, bar e shopping, e ele chega lá e diz: eu quero este corpo. Uma vez perguntaram isso para Juca Chaves, se era assim que funcionava, se o pessoal escolhia corpo e tal. Ele disse: claro que não. Você acha que se eu pudesse escolher, teria escolhido este corpo? Então, observe que quando o Espírito diz lá que nós escolhemos o corpo e a encarnação começa na concepção, enquanto o corpo não existe, quer dizer o quê? Que o corpo começa a ser elaborado antes da própria concepção, na mente do Espírito reencarnante. O processo da reencarnação é algo extremamente simples e ao mesmo tempo profundo de se entender. O espírito precisa da experiência na carne para passar por um processo evolutivo. Ele precisa encarnar porque de alguma forma ele tem que reencontrar os seus entes queridos. De alguma forma ele precisa voltar para resgatar as estradas que foram interrompidas do contato com outras pessoas que em outras encarnações representaram conflitos, dificuldades. Nós vamos nos livrando dos nossos
das nossas amarras, à medida em que nós vamos resolvendo esses conflitos através da convivência, e somente na encarnação nós podemos fazer isso. Observe uma coisa interessante, no filme Nosso Lar, eu não sei se eu já comentei isso aqui com vocês, mas no filme Nosso Lar nós temos uma cena em que André Luiz se encontra com a sua mãe, e ele pergunta assim para ela se eles dois poderiam visitar o pai, e ela diz assim: nós não podemos ir onde seu pai está, porque o seu pai está numa situação muito ruim, nós não temos condição de ir até ele. Mas se a gente parar para pensar, aqueles espíritos, alguns anos antes, estavam sentados numa mesa, eles tinham oportunidade de estar convivendo ali no mesmo espaço físico, e assim é uma encarnação, porque o corpo é uma espécie de redutor dessa energia espiritual e iguala todos nós numa mesma existência. Ou seja, se eu não tiver no corpo físico, como vou encontrar aquele que está melhor do que eu sendo total, absolutamente ainda um espírito em ignorância, como vou me encontrar com o espírito de luz se não for num corpo físico? Como nós iríamos nos encontrar com Jesus se ele não encarnasse? Se ele não estivesse preso num corpo físico, na mesma dimensão que os outros corpos, não importa o grau do espírito, a ordem, a classe, não importa. Então a vida é extremamente importante para que nós possamos reencontrar os nossos entes queridos. Estamos no plano espiritual, vou fazer uma viagem com vocês, eu estou no plano espiritual e quero reencarnar. Olho as minhas dificuldades e digo: quais são as minhas dificuldades? Aquela outra. E eu começo a entrar em sintonia com esses eixos temáticos, com esses temas da encarnação, e começo a trazer para junto de mim as memórias daqueles que eventualmente eu posso ter prejudicado, que me prejudicaram, e que essas memórias, esses sentimentos estão me atrapalhando na minha caminhada. Então eu peço, imploro a Deus que me traga junto daqueles que são os que eu preciso estar, para constituirmos um locus de família, construirmos um espaço de família, e a partir daí estarmos tendo a oportunidade de refazimentos. Aí a grandeza divina vai nos oportunizar o esquecimento. É maravilhoso o esquecimento, porque quando nós chegamos aqui, esquecemos quem somos, de fato, quais são as nossas mensagens que trouxemos para os nossos temas da encarnação, esquecemos tudo. E isso é mágico, porque quando a mamãe me recebe, a minha mãe me recebeu em casa, se ela me visse como aquele que prejudicou ela em outra vida, ela não me receberia. Mas olhe como Deus é bom, permite que através do esquecimento e através do corpo físico, essa mãe, que antes foi a minha vítima, passe a me amar perdidamente, como todas as mães têm a oportunidade de amar os seus filhos de ordinário. Então a encarnação é algo absolutamente necessário para o processo evolutivo, indispensável. Aqui nós evoluímos bastante rápido, nós temos uma possibilidade muito grande de aprimorar as nossas capacidades espirituais, é por isso que nós estamos aqui. O sentido da vida é esse, é o encontro, é o desenvolvimento, é o progresso, é a evolução. Esse é o sentido da vida, mais nada. O resto é cosmético, o resto é o que eu faço enquanto eu não estou fazendo isso. Mas, se nós não aprimorarmos a nossa visão a respeito dessa vida espiritual, nós vamos simplesmente viver ainda achando que o outro tem que me agradar, achando que minha relação familiar tem que ser perfeita, achando que eu tenho que conviver sempre com aqueles que gostam de mim, que falam a mesma coisa que eu, que pensam do mesmo jeito que eu, o que não é verdade. Existe uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito diz que nós somos condenados a viver com espíritos de características diferentes das nossas, e é justamente aí que está a beleza do crescimento, é a diversidade, é no diverso que eu consigo crescer, porque quando eu encontro pessoas que batem nas minhas costas e dizem assim: Paulo, que maravilha, você está muito bem, você é uma pessoa maravilhosa, tá bom, eu agradeço, mas quando o outro diz: rapaz, você podia melhorar nisso, naquilo outro, eu cresço muito mais. Então, se a gente não consegue entender isso, a gente vai querer escolher sempre os caminhos mais fáceis. Observe, gente, quantos tempos, quantos anos, quantos séculos nós esperamos enquanto espíritos a oportunidade de estarmos aqui, exatamente onde estamos agora, sentados nessas cadeiras, fazendo exatamente o que estamos fazendo. Quantas
orações enquanto espírito nós fizemos, pedindo a Deus que nos concedesse a oportunidade dos encontros espirituais, que tivemos a oportunidade de ter. Aí quando chega aqui, por nossas questões humanas, por amígdalas corticais e outras coisas, a gente começa a se separar como se isso não fosse importante. A gente começa a se destruir como se isso não fosse relevante. É uma ignorância total e absoluta da existência. Por isso o Espiritismo é bom na vida da gente, porque ele vem esclarecer o sentido da existência. Agora vocês imaginem o seguinte: eu sou o espírito, estou querendo reencarnar, eu estou querendo viver, eu estou querendo passar pela minha experiência aqui na carne, e de repente eu planejo uma encarnação, diz: quero nascer ali, naquela casa, em Jiquié, naquele lugar, exatamente ali, naquele locus de espíritos ali que está se constituindo, uma família. E aí minha mãe disse assim: não. Por quê? Por que não? Pronto. Meu pai disse: não. Por quê? Por que não? Eu posso entender isso como espírito? Posso. Eu posso entender que a mãezinha está fragilizada, eu posso entender que a condição financeira não é boa, eu posso entender que a condição emocional não está legal, eu posso entender uma série de coisas, posso, mas posso também não entender. Então, se a sociedade não tiver a condição de permitir que aqueles que receberam a visita de um espírito em seus corpos, homens e mulheres, não estou aqui dizendo que a responsabilidade do nascimento é só da mãe, o pai também. Se homens e mulheres não tiverem este compromisso internalizado na sua cabeça, o que vai acontecer? Nós vamos ter ainda a vida sendo tratada como se fosse matéria jurídica, como se fosse o resultado da interpretação de homens. Então, outro dia eu estava vendo alguém dizer assim: não, mas há dúvidas sobre quando é que começa a vida, se começa lá na concepção ou se começa no nascimento. Uma autoridade dizendo isso. Eu disse: que muito bom. Se o senhor estiver certo, está tudo bem, mas se o senhor estiver errado, quer dizer, a gente nivela por cima, nivela no nível mais baixo da relação. Então a vida, para ser preservada, ela precisa ser entendida, porque senão ela se torna uma coisa. A pessoa de repente está devendo 10 reais ao outro, o outro vai lá e tira a vida. A pessoa de repente diz feio, e o sujeito vai lá e tira a vida da pessoa. Quando Jesus chega aqui na terra e estabelece o seu código de amor e verdade, ele apresenta algumas coisas sobre a valorização da vida que, se nós tivéssemos a capacidade apenas de absorver estes conceitos, nossa vida seria muito diferente, o nosso mundo seria muito melhor. Quais são os princípios do Cristo? De forma muito simples, o que a gente poderia imaginar. Primeiro, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. Se nós tivéssemos a mínima consciência de nos colocar no lugar do outro antes de fazer uma atitude, cometer um ato, fazer qualquer coisa, a gente evitaria fazer muitas coisas que são prejudiciais à vida das pessoas. Porque, gente, olha, existem muitas formas de se matar uma pessoa, existem muitas formas de se acabar com uma vida. Extinguir com a biologia, com a fisiologia do corpo é só uma delas. Mas existem pessoas mortas vivas. Existem pessoas que não conseguem ter uma percepção de si mesmas. Existem pessoas que não conseguem ainda achar-se existindo como um ser na Terra. Por quê? Porque estão subjugadas, estão tão diminuídas, estão tão esvaziadas que não conseguem se sentir vivas. São zumbis existindo, pessoas que já morreram e o corpo ainda está funcionando. E nós temos esse processo obsessivo entre encarnados, que é muito comum aqui entre nós, por conta da ignorância também. Eu não vejo o outro, eu não reconheço o outro, eu só quero que o outro me sirva o tempo inteiro. Nossa, é o egoísmo. Por isso os espíritos dizem: o egoísmo é a chaga da humanidade, porque é através do egoísmo que nós nos colocamos nessa posição de sermos servidos o tempo inteiro. Observe que nós fazemos isso até com Deus. Deus só é bom quando nos serve. Quando não nos serve mais, a gente fica na dúvida: será que Ele gosta de mim? Será que Ele existe? Será que é isso e aquilo? Então nós precisamos compreender que a violência, a valorização da vida, ela não vem por um ato normativo de lei, porque existem leis divinas: não matarás. Existem códigos que, se você matar, você pode pegar 30 anos de prisão. Existe tudo isso aqui no planeta, e não adianta. Nós precisamos melhorar a consciência dos seres humanos para podermos trabalhar a percepção da vida pelo sentido da própria existência.
Todos os espíritos têm o direito de existir. Todos os espíritos têm o direito de estarem aqui presentes no mundo, passando pela sua experiência encarnatória, pelo seu processo de vida. Todos temos. E é por isso que nós precisamos compreender. Se nós fôssemos apenas imaginar essa máxima do não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que fizesse, a gente seria já muita coisa, mas existe uma outra além, que é os 3 amores, que para mim essa resume a valorização de toda a existência. Os 3 amores é: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e ao próximo como a si mesmo. E algumas pessoas dizem assim: esse amor é interessante porque se eu não me amar, quem vai me amar? Primeiro eu amo a Deus, depois eu amo a mim, depois o outro passa a me amar e eu passo a amar o outro. Mas não é isso que está nessa lei, em hipótese alguma. Não são 3 amores, é apenas um amor, um único amor. E observe como ele é colocado de forma bem, absolutamente didática: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Ponto. Pare aí, respire um pouco. Qual é a nossa relação com Deus? Onde eu encontro Deus? No céu. Onde eu encontro Deus? Nos templos religiosos. Aonde eu encontro com Deus? Na oração. O que é Deus? Deus é o poder absoluto, é o amor absoluto, Deus é tudo absoluto. Qual é a minha distância com Deus? É imensa. Por quê? Porque eu sou um ser pecador, eu sou um ser devedor, eu sou simples e ignorante. Deus é imenso. Quem sou eu para olhar na face de Deus? E assim a gente tem uma relação com Ele bastante estranha. Uma vez eu fui no sepultamento de uma senhora, e eles eram católicos e viviam muito na igreja, mas a relação entre eles não era de marido e mulher, era de pai e filho, ou melhor, mãe e filho. Ela, a esposa, era a mãe dele, fazia o café dele, passava a roupa dele, cuidava dele. Quando ele acordava, o chinelo estava no chão, a toalha limpinha no banheiro, tudo perfeito. A vida do homem era uma coisa maravilhosa, gente. Pense, um oásis. De repente, a mulher morreu. Ele estava no cemitério inconsolável. Ele perdeu uma esposa, uma companheira, e perdeu uma mãe amorosa. Ele estava se sentindo como um filho órfão. E eu cheguei, bati no ombro dele e fiz: meu irmão, o nosso Deus sabe o que faz. Ele respondeu para mim: às vezes não. Se ele tivesse recebido na loteria um prêmio da Mega Sena, e eu perguntasse a ele: e Deus? Deus é a coisa mais maravilhosa do mundo, olha aqui o que eu acabei de ganhar. A nossa relação com Deus não é uma relação de serviço, é como se Deus existisse para nos servir. Aí eu brincava com o peixinho. Esses dias passados, ele se submeteu a uma cirurgia, e eu falando com ele, teve um caso também de uma outra pessoa que estava numa emergência médica, e eu comentando, e a pessoa teve uma melhora, e eu disse assim: graças a Deus a pessoa melhorou. Ele fez: e por que a pessoa adoeceu? Se a gente não compreender que Deus está na doença e Deus está na cura, a gente não compreende Deus. Se a gente compreender que Deus está na vida e Deus está na morte, a gente não compreende Deus. Se a gente não compreender que Deus está na perfeitude dos seres e no caminho da perfeição, a gente não compreende Deus. Então existe um lado da percepção humana que precisa ser desenvolvido, que é o lado do altruísmo e da indulgência, que é fundamental para que nós resolvamos o problema da violência no mundo. É importante compreender o espaço de cada um no seu estágio evolutivo, porque ao fim e ao cabo, Deus não é esse serviçal, Deus é a essência de todos nós. Todos nós somos divinos, a natureza é divina, os animais são divinos, o universo é divino, tudo é absolutamente divino, nós é que ainda não conseguimos compreender. Portanto, Jesus nos chama, nos convida a amarmos a Deus.
com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso espírito, além das aparências. Eu vou ver Deus no tsunami, vou ver Deus na graça do nascimento de um filho, vou ver Deus na semente que eclode, vou ver Deus no sol que brilha, eu vou ver Deus em todas as manifestações da vida, em todo o universo. Deus estará presente com todas as suas plurais manifestações. Por que eu vou valorizar a minha vida? Porque essa é a melhor vida que eu poderia ter. Onde eu posso agradecer a grandeza de Deus e a bondade de Deus? Na oportunidade de viver. Aonde eu posso agradecer também? Na oportunidade de evoluir. O Espírito Lázaro diz isso, que o amor de Deus se reconhece por duas palavras. Uma é o amor e a segunda é a reencarnação. Então nós temos a possibilidade sim de entender que este convite é para que nós saiamos das cascas e aprofundemos a nossa visão para entender Deus na essência das coisas. Ao olhar o meu irmão, não estou vendo um corpo que é diverso do meu, que pensa diferente de mim, que está no estágio evolutivo diferente do meu. Esta pessoa que está na minha frente é uma essência divina, assim como eu sou. Então imagine que eu seja capaz de amar essa essência divina, eu seja capaz de olhar essa pessoa além dessas cascas, eu seja capaz de olhar essa pessoa além das aparências. Imagina o que acontece quando eu olho para o outro. Eu sou capaz de amá-lo, independente de quem ele seja. Então não será esse ou aquele, ou isso ou aquilo, será Deus em movimento. Meu irmão, ao olhar para você nas suas diferenças aparentes, percebo a minha ignorância, percebo o quão distante Deus está de mim, pois não consigo vê-lo através dos seus olhos, não consigo perceber através da cor da sua pele, nem muito menos da roupa que você veste. Eu peço a Deus todos os dias que aumente a minha visão, para que o meu espírito possa perceber no meu irmão a presença marcante de Deus, no seu estágio exatamente em que ele se encontra. Hoje nós somos este ser pecaminoso, errático, totalmente ignorante, mas e o futuro? No futuro, essa essência que é a essência divina em nós irá eclodir na presença do amor em expressão existencial. Nós seremos pessoas que vamos emanar amor em nossa presença, como o sol emana luz. Então, se nós começarmos a nos ver assim, como potenciais anjos do futuro, podemos ter um estímulo adicional, um ponto de vista novo para perceber a convivência humana. Eu estou na minha casa com pessoas diferentes, em graus diferentes. A minha tolerância muda quando eu compreendo que essas pessoas precisam de apoio, de carinho, de instrução, para poder enxergar outras coisas que hoje não estão enxergando. Eu preciso ser o exemplo para essas pessoas, eu preciso trabalhar a mim mesmo para que eu possa mudar o mundo. Olha quantas perspectivas podem ser tiradas simplesmente do entendimento de que eu não preciso ser servido por ninguém. A única coisa que eu tenho que fazer é desenvolver em mim mesmo o senso de percepção da existência e viver como um ser de amor neste planeta. Cumprir e assumir a parte que me cabe na obra da criação é o segundo benefício para além de chegar na perfeição, dizem assim os Espíritos na mesma questão 799. Então, amigos, a vida é isso. A vida não é, a violência não pode ser medida somente porque alguém matou alguém. A violência tem que ser medida, inclusive, porque esse alguém teve a vontade de matar alguém. Que valores são esses que nós estamos trazendo na sociedade? Que tipo de impressão nós estamos trazendo para as nossas crianças? Que tipo de imagem nós estamos trazendo para os nossos filhos? Eu fazia uma palestra para as crianças numa casa espírita bem interessante aqui em Salvador. Eles têm um grupo de jovens, um grupo de infância muito grande. E eu fazia uma palestra e teve um menino que deixou a mãe numa saia justa danada, porque ele fez a seguinte pergunta, que no mundo de hoje as pessoas não precisavam mais estudar, porque tinha muita gente que não estudava e estava se dando bem. Ele provavelmente estava falando desses youtubers, dessas pessoas aí que conquistam fama imediata com um site, fazendo coisas que não tem pé nem cabeça.
Enfim, para um jovem, o que interessa é ter dinheiro, não importa como. Quando você chega na favela, que você vê o pobre menino lá, que está com fome em casa, com os pais metidos em encrencas diárias, e você vê o menino indo para o tráfico de droga, ele está querendo o quê? Um iPhone, uma moto legal, um carro bacana, um tênis novo. Por quê? Porque o valor da sociedade é o ter, não o ser. Então a violência começa quando a gente estimula um modo de vida que não nos coloca no nosso devido lugar. Quando nós valorizamos uma cultura que está pregando somente a questão material e não mais a questão espiritual. Os cristãos estão sendo perseguidos no mundo, as igrejas estão sendo transformadas em casas de festa. Nós estamos vendo coisas que são paradoxais. Por quê? Porque a valorização da compreensão do ser espiritual simplesmente não entra na pauta. É assunto de religião, deixa lá para os religiosos, deixa lá para as pessoas que estão na sua condição de alteração mental. Há um espaço, gente, há um espaço grande entre a natureza e a religião. A concepção religiosa pode ser plural, qualquer um pense na sua religião do jeito que quiser, mas a natureza continuará sendo a mesma, o espírito continuará encarnando a partir da concepção, muito antes, fazendo os seus planos de reencarnação. A vida continuará sendo exatamente a mesma, não importa o que a ciência diga ou o que a lei determine. O mundo, para ser pacificado, ele precisa de uma consciência de paz, de uma consciência de por que eu estou em paz, porque eu estou vivendo numa realidade de pacificação, e não simplesmente porque é legal ficar fazendo pombinha com a mão, botando uma roupa branca e balançando os braços. Isso não adianta nada se nós não criarmos um mecanismo de pacificar nossos corações, de criar um espaço dentro da nossa própria convivência familiar, para que eu seja realmente um agente da paz. E temos vários instrumentos para isso: a comunicação não violenta, ou melhor dizendo, a comunicação pacificadora, eu prefiro esse nome, né? Trabalhar de repente uma compreensão. Isso é importante, compreender os níveis evolutivos. Olha como o Espiritismo vai nos ajudando, compreender os níveis evolutivos. Imagina, eu sei que de repente alguém está no nível maior do que o meu, eu sei que essa pessoa está abstraindo já de uma série de coisas que eu não consigo. Eu fico tentando trazer essa pessoa para o meu mundo. Eu tenho que entender a situação da pessoa, deixa ela viver a vida dela. A mesma coisa ao contrário, você já consegue se despojar de algumas coisas, e você vê de repente pessoas que estão ligadas a você que não conseguem, e de repente a gente quer que as pessoas simplesmente se transformem em algo parecido com aquilo que eu acho que já é conquista minha. E com isso vem a intolerância, com isso vem as frustrações, com isso vem as decepções, e a gente começa a destruir as nossas relações. Você não é do jeito que eu gostaria que você fosse. As pessoas são do jeito que são, porque são construtos. Se eu quero mudar uma realidade, se eu acho que eu posso fazer, eu tenho que encontrar uma maneira de acessar essa fortaleza inexpugnável, e não através da violência. Então, as mortes em vida são causadas muitas vezes por esse tipo de coisa. Nós estamos vivendo um momento hoje extremamente interessante, aí dá para perceber isso bem claramente aqui na sociedade, que é a violência de opinião. Grupos que estão disputando por uma hegemonia de poder no país. É claro isso, vê perfeitamente emergir uma violência a partir daí. E muitas pessoas estão sendo jogadas em prisões e acabando as suas vidas simplesmente porque discordam eventualmente. Outros estão sendo postergados ou colocados numa outra situação lá porque pensam diferente. Grupo isso, grupo aquilo. Gente, o que é da vida dessas pessoas? O que será da vida de uma pessoa que de repente passa a ter uma ficha policial? O que será da carreira dessa pessoa, dos filhos e etc., da família, os impactos que isso pode ter? Isso é de uma violência sem limites, e é fruto de uma ignorância imensa, porque nós estamos já num momento que falamos de transição planetária. Transitar para onde? Nós precisamos da compreensão do Espírito. O Espiritismo tem uma proposta para a vida. Por isso Allan Kardec, ele pregava que o Espiritismo não seria uma religião no futuro,
O Espiritismo seria a base através da qual nós não brigaríamos mais por crenças, por castas e por cores. Na Revista Espírita, Allan Kardec escreve que nós não teríamos mais a possibilidade, a partir da percepção do Espiritismo, de brigar por quaisquer desses aspectos. Ele achou tão importante isso que ele trouxe no Livro dos Espíritos, na sua segunda edição, ele traz isso. A ideia de que nós não devemos mais discutir crenças, castas e cores. Por que não? Porque nós não somos corpos, nós não somos as ideias que temos, nós não somos nada disso que a gente pensa que é. Nós somos a essência que está dentro de cada um de nós. E essa é a essência que evolve, que desenvolve, que chega, que vai em direção à perfeitude, ao divino. Então, para um mundo de paz, para um mundo de vida, para uma valorização de vida, a coisa mais importante é compreender a vida, compreender a essência da vida. Sem essa compreensão, não existe possibilidade de valorizarmos nada, porque vai ser tudo superficial, vai ser tudo absolutamente superficial. A verdadeira valorização da vida vem quando eu entender que você é um espírito, que eu sou um espírito, que esse mundo é uma emanação divina, como diz Leon Denis. A existência são realidades a partir das manifestações de Deus lançadas no campo da matéria. O homem, o espírito, é uma emanação de Deus lançada no campo da matéria. A natureza é uma emanação de Deus. O universo é uma emanação de Deus. Eu sou uma emanação de Deus. Vocês são emanações de Deus. Nós não temos que discutir mais isso. Nós não temos que discutir mais absolutamente. Agora, a forma de fazer, se você quer fazer oração sentado, ajoelhado, de pé, pulando, com colar no pescoço, isso é uma decisão de cada um. Agora, não briguemos mais pelas coisas que já estão pacificadas, não briguemos mais pelas coisas que já estão devidamente consolidadas, e vamos parar de fugir da realidade inconveniente, que para viver bem na terra é preciso abrir mão das coisas que a terra acha que são importantes. Eu gosto de quindim, eu gosto de brigadeiro, eu gosto das coisas boas, de banho de cachoeira, de caldo de cana, de pastel, eu gosto dessas coisas, gente. O mundo tem, não sei se tem esse Marte, acho que não tem. Então, se algum dia eu for encarnar no outro planeta, eu vou ficar com saudade de quindim, brigadeiro, caldo de cana, pastel, vou ficar com saudade. Mas não é isso que vai fazer o espírito. O que vai fazer o espírito é ele se perceber divino, é ele se perceber amor, é ele se perceber paz, é ele se perceber agente da própria existência, é ele se perceber co-criador em plano menor, é ele se perceber fluir dentro da sua existência física, a luz divina em cada poro do seu corpo, em cada célula do seu corpo, em cada palavra dita, em cada sentimento, em cada pitch do seu pensamento. Quando nós estivermos nesse lugar, nós não teremos mais o ímpeto simplesmente de cometer qualquer ato de violência contra nada, nem contra a natureza, nem contra o mundo, nem contra o outro, nem contra nós mesmos, porque não haverá mais o espaço dessa contradição absoluta entre o que é certo e o que é errado, o que é isso e aquilo. Nós simplesmente existiremos dentro da essência de sermos divinos em ponto, mais nada. Porque é isso que importa, ao final, quando descobrimos o que somos, deixar sair o que somos para uma existência de realizações. É um desafio grande, é um lugar especial, mas todos chegaremos lá. É inexorável. O tempo vai ser de cada um, a forma vai ser de cada um, mas o destino está determinado. O espírito está fadado a adquirir a perfeição, a ser puro espírito, a ser o espírito puro, a ser emanação amorosa, a ser tudo isso e muito mais. Nós somos convidados a este grande banquete. Foi isso que Jesus quis dizer quando diz a respeito do banquete, e diz a respeito do coração puro que veria a Deus, disse a respeito dos mansos que herdariam a terra, disse a respeito dos misericordiosos que teriam misericórdia, e acima de tudo dos aflitos que seriam consolados.
As nossas aflições serão consoladas não pela presença de uma mão salvadora, mas serão consoladas pela presença de Deus em nós, nos consolando todo dia, dizendo: é possível viver em paz, é possível viver no amor, é possível construir neste mundo um clima de harmonia tal que nós possamos nos abraçar fraternalmente, apesar das nossas diferenças aparentes, nos reconhecendo como espíritos divinos que somos todos nós. Dessa maneira nós teremos a vida, compreenderemos a chegada dos espíritos e faremos festa quando um encarnar. Teremos a oportunidade de dizer: que bom que mais um veio para aproveitar a experiência da terra. Vamos recebê-lo de tal sorte que a dignidade da sua vida lhe permita ser alguém que esqueça o seu passado, ressignifique suas dores e se fortaleça para o futuro. Vamos fortalecer aqueles que vão ser os vencedores das suas missões. Vamos criar as condições na terra para que as reencarnações sejam todas exitosas, para que, apesar dos sofrimentos, ao final, quando chegarmos no momento da partida, possamos dizer a Deus: obrigado, Senhor, pela vida que recebemos, pelas oportunidades que tivemos, e dizer à morte redentora: Senhora, que veio colher o meu corpo que me serviu tão bem, pode levá-lo para o lugar a que se destina, e a Ti, em Tuas mãos, entregarei um cálice cheio de mim mesmo, de alegria e de realizações conseguidas aqui nesta terra. Amigos queridos, a vida é linda, a vida é maravilhosa, viver é a melhor coisa que nós podemos ter nesse momento. O Espírito continuará vivo, e enquanto estivermos no corpo, vamos aproveitá-lo da melhor maneira possível. Braços que abraçam, bocas que dizem coisas consoladoras, olhos que enxergam as mais diversas distâncias e discrepâncias existenciais, ouvidos que ouvem as palavras não ditas e um coração como semeadura do amor do Consolador, do amor do semeador, o amor do Cristo. Se um dia tivermos esta coragem verdadeira de romper com as amarras do mundo das formas, das leis e dos costumes, e passarmos a receber e construir na terra uma lei baseada na vida imortal, baseada na valorização do corpo como uma experiência carnal. Se nós tivermos esta coragem, eu tenho certeza que um dia a vida será de fato valorizada, e não só isso, honrada em toda a sua existência, apesar de todas as suas plurais manifestações. Que Deus nos ilumine, que nos traga a perspectiva de vivermos neste mundo, neste clima de paz, neste clima de amor, com a esperança de um futuro glorioso para esta humanidade. Que assim seja.